Graças e paz de Jesus, amém? É bom estar reunido com todos vocês. A gente teve um pequeno incidente hoje, como a Vera até começou falando aqui. Nosso pastor Mateus teve um transtorno durante o dia que, enquanto ele estava na rua, né, pastor? Alguém tentou, talvez, assaltar ele. Eu não entendi muito bem, né? A gente não conseguiu entender porque... Obrigado, Davi. Alguém deu uma pedrada no vidro do passageiro onde estava a esposa do Mateus, a Rafa, e aí deu uma pedrada no vidro, quebrou, e por um momento a gente achou, né? Ele pensou que fosse roubar o celular, alguma coisa assim, mas quebrou o vidro, ficou confuso quem quebrou o vidro, não sei se machucou, se não contava que tivesse a Rafa, que não viu a Rafa, e o vidro não estilhaçou por completo, ele ficou preso pela película, pelo isso filme, né? Então deu tempo do Mateus sair daquele lugar, e graças a Deus não houve nenhum dano físico. Poderiam ter se cortado, se machucado, ter tido um transtorno maior, mas graças a Deus o carro tem seguro, está tudo certo, eles estão bem. Por isso eu precisei sair e buscar o Mateus, e a gente chegou um pouquinho atrasado no culto. Foi por isso, viu, meus amados? A gente não conseguiu pegar o momento de liturgia, mas eu fico feliz que nós somos uma igreja que era para o pastor Mateus fazer liturgia, né? Somos uma igreja preparada, onde simplesmente o culto aconteceu, independente de estar aqui o pastor Mateus ou eu, o culto aconteceu. Que seja assim sempre, viu? Que sempre a igreja tem essa maturidade de dar andamento ao culto, de cultuar o Senhor, independente se os planos forem frustrados, independente do que acontecer, nós teremos sempre um louvor em nossos lábios e gratidão a Deus, amém? E somos gratos a Deus. Eu quero que você, junto comigo agora, ore pela vida do pastor Mateus e pela Rafa, agradecendo a Deus que eles estão bem e que o pior foi evitado, e que em breve eles estarão com um carro adequado novamente, amém? Feche os olhos, agradeça a Deus pela vida dos nossos pastores, e que o Senhor possa abençoar a vida deles. Deus amado, eu te agradeço, Deus, junto com o teu povo, junto com a tua igreja, porque o nosso irmão, ele está bem. Obrigado porque a família do Mateus, obrigado porque a Rafa, a Ana Lu, elas estão bem. Tinha a possibilidade até de machucar a Ana Lu, Senhor, ali, indefesa, Deus, até ter talvez se assustado, ter ficado com medo, mas ela ficou em paz porque o Senhor cuida dos seus. Eu te agradeço pela vida do pastor Mateus. Nós repreendemos toda a maldade que se levanta contra o pastor Mateus. Nós repreendemos toda a inveja, nós repreendemos toda a maldade pensada, nós repreendemos toda a falácia que se levanta contra o teu filho, porque nós sabemos que a família desse pastor abençoado te ama e quer fazer sempre o melhor na tua casa, Deus. Eu agradeço pela vida do pastor e peço que o Senhor continue, Senhor, como hoje, protegendo e cuidando da vida do pastor e sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. É bom sermos cuidados por Jesus, né? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo, no capítulo 12. Livro de Êxodo, capítulo 12. Enquanto você abre, eu vou falar uma coisa que talvez você já ouviu por aí, né? Que é quando a gente vai falar sobre a Páscoa. Vou pedir só por gentileza, se puder baixar só um pouquinho desse som de fundo, eu agradeço. Obrigado. Quando a gente fala da Páscoa, né? O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? Porque o mundo de hoje, ele deu uma sujada no que é a Páscoa, né, dona Irene? A Páscoa foi sujada por chocolates, né? A Páscoa não é chocolate. Chocolate é bom, eu amo os bolos que você faz. Mas a Páscoa não é doce, né? Não é um chocolate. A Páscoa também não é o coelho. A Páscoa também não é uma festa pagã. A Páscoa tem origem em Israel. A Páscoa tem origem no povo de Deus, e essa origem está lá no capítulo 12 de Êxodo, que é o que nós vamos ler aqui, a origem da Páscoa. E é interessante porque a Páscoa, ela você pode até deixar, tá? Só baixinho, mas pode deixar. Isso. A Páscoa, ela tem origem no povo judaico, ou seja, antes de Cristo. Mas nós comemoramos na Páscoa. O que a gente celebra na Páscoa? Celebramos na Páscoa a paixão, né, morte e ressurreição de Jesus. Como que Jesus, ele entra na Páscoa? Nós falamos sobre isso no curso que nós tivemos de Páscoa ontem, junto com o Guilherme Espolador, onde a gente falou sobre como Jesus, ele entra nessa história, né? Eu vou trazer um pouquinho disso para vocês, mas o tema dessa pregação, né, vai girar tudo em torno de um tema que é Páscoa, a celebração da graça de Deus. A Páscoa é uma celebração, é uma festa. Páscoa é uma festa. Tive uma epifania nos últimos dias de pensar que a Páscoa deveria ser mais comemorada.
A Páscoa ela é lembrada, né? Nos cultos, nos finais de semana ela é lembrada. A Páscoa é tema das nossas liturgias, das nossas canções, é tema da decoração da igreja, mas a Páscoa é uma festa. Você concorda comigo que o Natal ele é muito celebrado aqui no Brasil? Você concorda comigo? No mundo inteiro, né? O Natal é celebrado, mas e a Páscoa parece que ela não é tão celebrada quanto o Natal. Mas sabiam que na Bíblia a festa que Deus manda comemorar, se alegrar, celebrar é a Páscoa e não o Natal? Então por que a gente não celebra a Páscoa? A gente está perdendo tempo de fazer mais uma festa. E crente gosta de festa, né? Então eu quero que você abra um sorrisão aí, forçado mesmo, e entenda. Nossa, não precisa forçar tanto também. Porque Páscoa é festa, é celebração, gente. Então nós vamos entender que a Páscoa é a celebração da graça de Deus. A graça de Deus tem um dia para ser celebrada, e esse dia é a Páscoa. Amém? Então, Êxodo capítulo 12, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa. Vai do versículo 1 até o versículo 14. A palavra de Deus diz assim. Vou esperar nosso avião passar, né? Aí. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras, na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Até aqui. Deus amado, nos dá graça para compreender a tua sagrada escritura em nome de Jesus. Gente, a Páscoa então ela foi estipulada por Deus no Egito. O povo estava saindo do Egito, eles eram escravos do Egito, eles estavam saindo do Egito. Deus disse que seria a última praga, onde o primogênito, tanto dos animais, olha que interessante, quanto dos homens, todos os primogênitos que existiam iam morrer ali. Só não ia morrer quem tivesse o sangue desses cordeiros colocado nos umbrais das portas, tanto na viga superior quanto nas laterais. Aí, quem tivesse isso, que estivesse dentro das casas, comendo desse cordeiro, com o sangue nos umbrais, Deus, o anjo do Senhor, o próprio Deus, passaria pelas casas, por todo lugar, e levaria a vida dos primogênitos. Mas ele olharia o sangue na porta e não entraria na casa cujo sangue do cordeiro está na porta. E aí ele passaria por cima dessa casa, ele passaria por ela e encontraria outra casa, e assim seria até que todos os primogênitos da terra do Egito fossem mortos. Tá? Isso aconteceu porque o povo de Israel era subjugado como escravo, e Faraó não permitia que eles saíssem, até que a 10ª praga mudou os pensamentos do Faraó. Todos sabemos dessa história. Só que como que Jesus se encaixa aqui? Jesus, ele morre na Páscoa. A Páscoa existia antes de Jesus. Jesus, ele morre na Páscoa. Na semana da Páscoa, onde ele celebraria a Páscoa, onde havia as preparações, né? Os preparamentos para a Páscoa, Jesus, naquela semana ele é examinado pelos sacerdotes, ele é experimentado com algumas perguntas e tenta de todo jeito achar um modo de matar Jesus naquela semana, a semana da Páscoa. O que é interessante? Êxodo capítulo 12 aponta para Cristo. Nós vimos isso no nosso curso que a gente fez ontem. Aponta para Cristo. Por quê? Porque é um sacrifício que livra as pessoas da terra do Egito da ira de quem? Do diabo? Da sentença do anjo da morte? Livra as pessoas da ira de Deus. Isso aqui aponta profeticamente para o que Deus faria no futuro em Jesus. Todos nós aqui somos alvos da ira de Deus.
porque todos nós pecamos. Deus é santo e poderoso, nós somos falhos e limitados, então nós não podemos estar na presença de Deus. E não somente isso, mas os nossos pecados, as nossas transgressões, elas ofendem o coração de Deus, e a ira de Deus se acende sobre essas pessoas, sobre todos nós. Só que Deus, ao mesmo tempo que o juízo dele exige um pagamento de pena do nosso pecado, e qual que é o salário do pecado? A morte. A morte é o salário do pecado, disse o apóstolo Paulo. Então, se o salário dos nossos pecados é a morte, Deus tem que nos punir com a morte. Mas Deus também é um amor, Deus também quer nos salvar. Como que Ele resolve isso? Ele envia Jesus, e Jesus morre em nosso lugar. E é isso que acontece aqui, o cordeiro ele morre, e o sangue do cordeiro é colocado na porta, porque o cordeiro representa a ira de Deus depositada naquele cordeiro, naqueles cordeiros. E a ira de Deus naqueles cordeiros faz com que a ira de Deus seja aplacada no sangue inocente dos cordeiros, e o sangue inocente daquele cordeiro representa o lugar, o substituto do sangue culpado. Isso aponta para Jesus. Cordeiros não salvam ninguém, mas isso é um sinal profético que aponta para o que Jesus faria, porque Jesus é o sacrifício perfeito, cujo sangue derramado na cruz agradou, acalmou a ira de Deus. Deus aceitou o sacrifício de Jesus como um sacrifício puro, e Jesus morrendo em nosso lugar nos dá a possibilidade de que nós vivamos a vida de Cristo. Amém? Por isso que Ele é, segundo João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Tudo bem até aqui? Evangelho básico. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Ele é o nosso substituto. Ele morre em nosso lugar, e o seu sangue é para Deus sinal de que nós não podemos ser punidos, porque Ele já foi punido em nosso lugar. Você consegue botar fogo 2 vezes na mesma lenha? Não consegue. E você queima uma vez, ela vira cinza, ela não volta a pegar fogo de novo. Foi isso que aconteceu com Jesus. As nossas transgressões, os nossos pecados foram todos pagos pelo sangue de Jesus. Como Deus pode aplicar em nós agora uma culpa dos nossos pecados? Ele não pode. Por quê? Porque Ele já aplicou em Jesus. O pecado já foi pago. 2 cobranças para o mesmo boleto é fraude, e Deus não é fraudulento. Então Jesus pagou os nossos pecados. E por que Jesus tem a ver com a Páscoa então? Porque esse símbolo, essa festa, essa celebração que foi feita naquela noite seria um marco na vida do povo de Israel. Tanto é que eles tinham um calendário, e Deus fala para eles assim, ó: esse dia será o primeiro dia, esse mês será o primeiro mês. Que fique claro que o mês que vocês vão fazer isso será o primeiro mês do calendário de vocês. E até hoje Israel tem 2 calendários, o calendário civil e o calendário espiritual. O calendário civil eles seguem, né? O ano 2000. O calendário espiritual é esse aqui. Eles também têm um outro calendário que começa em setembro, né? Com o passar do tempo eles tiveram alguns calendários, mas o calendário espiritual de Israel é o calendário que começa aqui no mês de Nissan, se eu não me engano, no mês de Nissan, que é o primeiro mês onde foi feita a Páscoa. Ele começa o ano de Israel. Nós vamos pegar agora algum desses símbolos e entender como Cristo aplica esses símbolos em nossa vida hoje. Primeira coisa, nós vimos aqui que, versículo 2: este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. A morte de Jesus representa o início da nossa vida. O ano é onde a gente começa o trabalho, não é assim? A gente não faz um monte de propósitos no final do ano? 31, a gente se abraça, chora, faz compromisso. Dia 1º de janeiro eu vou começar um novo ano. Pois bem, a morte de Jesus inaugura um novo ano em nossa vida. A nossa vida não começa quando nós nascemos, a nossa vida começa quando nós recebemos o sangue de Jesus em nosso coração, em nossas vidas, e ali o nosso ano começa. Ali a nossa vida começa. Ali nós nascemos de novo. Nós temos um ano físico. Eu nasci dia 22 de maio. O Davi nasceu em abril. Por exemplo, nós temos aqui o nosso calendário biológico, mas nós temos uma nova vida em Cristo. E eu gosto de marcar o dia 11 de novembro de 2010, o dia que eu me batizei, 10 de novembro de 2010, como o ano que eu comecei a viver a nova vida com Cristo. Então eu tenho na verdade 16 anos de vida, na nova vida com Cristo, não 26, porque foi em 2010 que eu me batizei, quando eu decidi viver uma vida com Jesus e decidi matar as obras da carne, não mais viver as obras da carne. Então a nossa vida ela começa de verdade, a nova vida com Cristo começa quando Cristo, Ele morre em nosso lugar. É claro que Cristo morreu na história em nosso lugar há 2000 anos atrás, mas quando nós recebemos esse Cristo, nós temos uma nova vida.
Sabe por que Jesus ressuscitou hoje? Para que nós ressuscitássemos com Ele. Sabe por que Cristo morreu na sexta-feira? Para que nós morrêssemos em nossos pecados também. Nós morrêssemos para essa vida de pecado. Mas a ressurreição de Cristo é extremamente importante para a nossa fé, porque a ressurreição de Cristo marca não somente a base da nossa fé, mas também um entendimento pedagógico de que assim como Cristo levanta dos mortos, nós levantamos a nossa vida de pecado e passamos a viver uma vida de santidade. Jesus ressuscitou não para que nós tivéssemos um Deus todo fofo, brilhoso, que se translada de um lado para o outro. Jesus ressuscitou para nos ensinar que nós temos uma nova vida e por isso, santidade. John Wesley, o pai do movimento metodista, o pai dessa igreja, ele disse que a vida com Cristo é uma vida de santidade. A graça de Deus nos purifica de todos os pecados, mas não acaba por aí. A graça que nos santifica também é a graça que nos justifica diante de Deus e a graça que nos capacita para vivermos uma nova vida com Cristo. Então eu quero dizer para você essa noite que não importa tudo que você fez na sua vida, os pecados que você cometeu, os traumas que você tem, os erros que você cometeu, não importa mais, isso não tem peso nenhum, porque os teus pecados foram completamente pagos por Jesus e a sua nova vida com Cristo começa hoje. A sua nova vida com Cristo começa quando você recebe Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e a partir daí o teu ano começa a ser contado, a tua vida começa a ser contada. Deus não conta a sua vida antes, Ele conta a sua vida depois de Cristo, amém? É o principal dos meses, é o primeiro dos meses, ali começa o ano. A tua vida é contada diante de Deus quando Cristo é aplicado sobre a sua vida. Olha que lindo. Segunda coisa que nós aprendemos, no versículo seguinte fala assim, versículo 3: fale a toda a congregação de Israel dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. A família não é grande demais para o cordeiro. O cordeiro é grande demais para uma família. Isso é maravilhoso. Jesus não é pequeno para uma congregação, Jesus não é pequeno para 10 pessoas, Jesus não é pequeno para 100.000 pessoas, Jesus não é pequeno para a humanidade é pequena para Jesus. Se a família for pequena demais, então chama os vizinhos, porque Cristo, o cordeiro, é suficiente. Cristo é um cordeiro suficiente, Cristo é um sacrifício suficiente, sempre terá Cristo em abundância. Quando é colocado na mão de Cristo 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens são alimentados, sem contar mulheres e crianças. Todos são satisfeitos e ainda sobra 12 cestos, porque sempre há mais cordeiro do que pessoas, sempre há mais Jesus do que eu, sempre as obras da cruz são muito maiores do que as obras do meu pecado e do seu pecado. Os nossos pecados não podem se comparar com a santidade de Cristo na cruz. As nossas falhas não podem apagar a grandiosidade, o poderio, a majestade desse Cristo. Por isso que fala aqui que o cordeiro é suficiente para a família, mas a família pode não ser suficiente para o cordeiro. E se assim for, então a gente chama outra família para participar, porque um cordeiro é suficiente para a família, um Cristo é suficiente para nos salvar, um Deus é suficiente para nós, um sacrifício foi suficiente para nós. Cristo é suficiente. Por isso que na Reforma Protestante nós temos entre os 5 solos o solo Cristo, só Cristo, porque Cristo é suficiente. Amém? Outra coisa importante que a gente aprende com isso é que a Páscoa é uma celebração de família. É claro aqui no texto, cada família deverá pegar um cordeiro, se não tiver pode ser um cabrito, mas um cordeiro, e cada um desses cordeiros será comido completamente, será assado completamente e comido por cada família. Como eu disse, se a família for pequena, chama mais alguém. Então, o que a gente aprende? Que a salvação em Cristo Jesus, ela é familiar. Não há como nós dizemos que somos salvos se nós não vivemos como família. Não faz sentido, porque o Cordeiro de Deus, ele é suficiente para a família. A igreja é uma família, e nós precisamos olhar para a igreja como uma família. Família se escolhe? Você escolhe a família que você vai nascer? Você pode escolher com quem você vai casar, mas você pode escolher os filhos que você vai ter? Você escolhe se é menino ou se é menina, a cor do cabelo, a cor do olho? Família não se escolhe, família se nasce, e nós nascemos de novo, nova vida com Cristo. A salvação passa pela família, gente. Por isso que a palavra de Deus fala: crê e será salvo tu e a tua casa. Cristo morreu pela família. Por que você acha que a família é tão atacada nos dias de hoje? Por que você acha que a família é alvo de tantas críticas nos dias de hoje? Por que você acha que a gente tem que engolir a seco muitas vezes, engolir sapo quando falam mal da nossa família tradicional, como se isso fosse um problema? Família tradicional nasceu no coração de Deus porque foi assim que Deus criou. Como o nome diz, tradicional, é a tradição, foi como Deus criou, foi como Deus fez. Família é muito importante, pai, mãe e seus filhos. E Deus, ele precisa ser
celebrado, adorado em família. Nós somos uma família e nós temos família. Nós precisamos honrar a nossa família. Quando nós pensamos no futuro e construir família, como é o caso de alguns aqui que são mais jovens, você precisa entender que a menina que você vai encontrar, o menino que você vai encontrar, a pessoa que você sonha em encontrar, precisa ser alguém que vai edificar contigo um lar onde Deus é o centro. Caso contrário, a sua família vai cair, a sua vida vai cair, sua salvação está em perigo. A sua família precisa estar de acordo com o Cordeiro de Deus, precisa se alimentar do Cordeiro de Deus. A salvação passa pela família, isso é básico. Quem não tem família, tem uma boa notícia para você: Jesus foi adotado, e nós somos adotados com Jesus. Nós somos a família da fé. Então, ainda que falte família biológica, minha esposa e meu filho não estão aqui, eles ficaram em casa, estavam muito cansados. Tivemos muitos eventos de sexta para sábado, mas eu estou aqui com o pastor, com a pastora, com os meus irmãos e irmãs, e nós somos uma família. E assim que eu chegar em casa, eu encontrarei minha esposa e meu filho com um sorriso no rosto, porque eu tenho família lá também. Mas quando eles não estiverem comigo, por um motivo ou outro, eu sei que eu terei vocês, a família da fé. Eu não escolhi vocês para serem minha família, e nem vocês me escolheram, mas Deus nos escolheu todos nós. E se Ele nos escolheu todos nós, eu não tenho o direito de chegar para alguém aqui e falar assim: ó, você não presta para estar aqui, você não serve para estar aqui, porque quem está aqui foi colocado por ordem de Deus. Se você não gosta do seu irmão, você tem que perguntar para Deus por que ele está aqui e se ver com Deus. Nós somos uma família e precisamos honrar a família que temos. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que é muito importante, no versículo 5: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. O cordeiro tem que ser sem defeito, macho e de 1 ano. Por que o cordeiro tem que ser sem defeito? Por que naquela noite, e todos os anos eles teriam que repetir essa festa, até hoje eles repetem, por que o cordeiro sacrificado, assado, tem que ser um cordeiro sem defeito? Sem carrapato, sem mancha, sem nenhum tipo de deficiência nas suas patas, um animal perfeito. Por quê? Porque ele representa Cristo no futuro, e Cristo, ele pecou? Cristo tinha algum defeito? Jesus tinha alguma coisa que ele precisaria melhorar? Não. Em outras palavras, aqui esse sacrifício aponta, quando nós pegamos o cordeiro perfeito e sacrificamos o cordeiro perfeito, nós apontamos que há alguém perfeito e totalmente inocente que sangra para que eu pudesse, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, ser aceito por Deus e transformado por Ele. Muitas pessoas param no aceito. Uma das piores frases que existem, que não está na Bíblia, é: Deus aceita você como você está. Isso não existe na Bíblia, gente. Você pode procurar em todos os 66 livros da Bíblia e os apócrifos, você não vai encontrar. Venha como estás, não existe isso. O texto é: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele tem um fardo para você, ele tem uma responsabilidade para você, você tem um compromisso diante de Deus, que é muito mais leve do que o compromisso que o diabo te coloca. Porque o compromisso do diabo não é compromisso, é escravidão. Você não pode escolher se relacionar com o diabo, você é escravo, é capacho dele. Você é alvo da maldade, do inferno. Mas em Cristo nós temos um compromisso, um jogo de parceria, onde Deus se movimenta e eu me movimento, e onde a gente conversa, nós caminhamos juntos. No caminho de Emaús, depois que Jesus ressuscita, ele encontra discípulos que estão indo para uma cidade, para uma vila chamada Emaús, e esses homens estão tristes porque Cristo havia morrido, eles não sabiam que Cristo tinha ressuscitado ainda, e o próprio Cristo os encontra no meio do caminho. Eles não reconhecem que é o próprio Cristo, e Jesus durante o caminho conversa com eles, faz perguntas, ao que eles respondem, eles também perguntam, ao que eles respondem, e no final eles entendem, eles percebem que quem estava com eles o tempo inteiro era Cristo. E a nossa caminhada é assim: Deus nos encontra como estamos, mas Ele não aceita que permanecemos do mesmo modo, e ao longo da caminhada nós vamos ouvindo a palavra que sai da boca de Cristo, porque Ele é a própria palavra, e nós somos moldados de glória em glória. Essa caminhada de vida nós chamamos de santidade, cujo objetivo final é, ao final das nossas vidas, contemplarmos a face do nosso Senhor. E quando isso aconteceu tudo o que precisava acontecer, porque a nossa vida ela tem que caminhar de dia após dia, sendo cada dia mais corrigida os nossos atos, corrigidos os nossos pecados, para glorificar esse Deus maravilhoso. Então aqui, o cordeiro tinha que ser sem defeito, sem mancha, macho e de 1 ano. Por que 1 ano? Jovem, recém-desmamado, com vigor, com força, com virilidade. Um cordeiro que tem a possibilidade de se reproduzir, de lutar, de defender as suas fêmeas, de defender os seus filhos. E Jesus é assim, Jesus é alguém jovem,
Jesus não é alguém velho, Deus não é um Deus velho de baba, Deus é um Deus jovem, cheio de vigor e cheio de força, porque nele não há velhice, nele não há defeito. Deus é perfeito, Cristo é perfeito, o nosso Redentor é perfeito, e aquele que morreu em nosso lugar, morreu perfeitamente em nosso lugar. E é por isso que Deus, quando olha para o sangue de Cristo, fala assim: vocês que estão debaixo do sangue de Cristo são perfeitos, porque aquele que morreu em vosso lugar é perfeito. Eu não encontro nele culpa alguma, não encontro nele defeito nenhum, e se ele morre no lugar de vocês, então no lugar de vocês, quando eu olho, eu encontro perfeição. Que grande Deus nós temos, que grande graça é essa, que grande glória é essa, de Deus olhar para nós e enxergar em nós homens e mulheres perfeitos, homens e mulheres redimidos. Não só isso, o versículo também continua falando da seguinte maneira, versículo 6: vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia do mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Lá no início, no versículo 3, diz assim: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. E no versículo 6 fala que deveria ficar com esse cordeiro até o dia 14. Então quantos dias o cordeiro fica com a família? Eles pegam no dia 10 do mês e sacrificam no dia 14. Então fica no dia 10, no dia 11, no dia 12, no dia 13, no dia 14. 5 dias. Por que o cordeiro que seria sacrificado precisava ficar 5 dias com eles antes de ser sacrificado? Por quê? Cristo morreu aonde? No céu? Cristo morreu aonde? Na terra. Então aqui mostra que o sacrifício em nosso lugar, ele estaria conosco, ele teria um tempo conosco. O cordeiro, antes de ser morto, ele passa um tempo com a família e depois ele é morto. Por quê? Porque nesses 5 dias as crianças cuidam desse cordeiro, as crianças alimentam esse cordeiro. Nós passamos a alimentar esse cordeiro, a limpar esse cordeiro, e ali naquele momento as crianças começam a se apegar àquele cordeiro. Nós começamos a se apegar àquele animal, porque nós o cuidamos com todo jeito, porque ele será o animal da festa, o animal da Páscoa. Então ele não pode ter defeito, ele não pode se machucar, nós precisamos cuidar dele, para que no 14º dia daquele mês nós o matemos, ao final de 5 dias. Para nos ensinar uma coisa, que o sacrifício de Cristo custou muito caro. Para nós é de graça, para ele houve um preço altíssimo. Era necessário que aquela família se apegasse àquele animal e entendesse que aquele animal que está ali diante deles morreria em poucos dias por eles, para valorizar o sacrifício e a vida daquele animal. Não é um animal qualquer que você mata por aí, é um animal que está dentro da sua casa, que está dentro da sua família, junto com os seus filhos, que você precisaria cuidar dele durante esses 5 dias, para que ele não se machucasse, para que ele continuasse perfeito, jovem, para depois você matar na frente dos seus familiares, na frente dos seus filhos, para gerar ali um temor, para gerar ali uma reverência sobre a vida daquele animal. Todos os sacrifícios que eram feitos no templo não eram simplesmente animais que derramavam sangue após sangue. O animal era colocado diante do altar, o sacerdote colocava a mão sobre o animal e depois colocava a mão sobre as pessoas, e ali havia uma transferência, a inocência do animal passando para aquele que era culpado, e a culpa do animal a culpa da pessoa para o animal inocente. Havia um temor, havia um respeito ali. Deus não faz as coisas com correria, de última hora e sem nenhum tipo de entendimento. Era necessário que houvesse um luto, por menor que seja, um luto simbólico, mas era necessário que entendesse que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, passaria dias conosco. Nós o cuidaríamos, ele cuidaria de nós, nós nos relacionaríamos com ele, depois nós mesmos o mataríamos com os nossos pecados. Nós mesmos mataríamos aquele que um dia entrou em nossa casa. Pensa comigo, Zaqueu teve Jesus em sua casa, Nicodemos teve uma conversa cara a cara com Jesus, Pedro, Simão, Tiago, Judas andaram com Jesus, e simplesmente depois de 3 anos eles encontram Jesus pendurado no madeiro. Que grande temor, que grande luto foi aquilo. Porque é necessário que a gente entenda que o sacrifício para nós parece fácil, mas para ele custou tudo que ele tinha, custou o sangue do próprio Deus, o Filho de Deus, aquilo que Deus tinha de melhor foi entregue para nos salvar, para nos redimir. Isso não pode ser levado de qualquer maneira. Alguém que custou caro, alguém que esteve entre nós, alguém que veio e permaneceu conosco. Por isso que a palavra de Deus diz que haveria alguém que nasceria de uma virgem, o seu nome seria Emanuel, ou seja, um Deus presente, um Deus conosco, um Deus que está no meio de nós. Isso também é profetizado aqui, quando o cordeiro passa 5 dias com a família. E esses 5 dias que o cordeiro passa com a família, antes dele morrer, nos mostra que exatos 5 dias antes de Cristo morrer na cruz, já haviam planos para matar Jesus. Nos últimos 5 dias antes de Cristo morrer, já procuravam examinar Jesus, já procuravam experimentar Jesus, fazendo-lhe perguntas para ver se achava culpa nele.
E o que é interessante é que eles examinaram, não encontraram em Cristo culpa alguma. Porque não importa quanto você examine esse cordeiro, ele é perfeito. Pode levar ele para ser examinado quantas vezes que for, pode passar por tantas provações que forem, você não encontrará culpa no Senhor, porque ele é perfeito. E depois de 5 dias examinando esse cordeiro, vendo se ele estava perfeito, se ele estava sendo bem cuidado antes de sacrificá-lo, então ele era sacrificado perfeito. E foi assim com Cristo. 5 dias antes de sua morte já começavam os planos, já começavam ali os exames, as perguntas, as experimentações para encontrar culpa no nosso Senhor, e não encontraram nele culpa alguma e mataram ele mesmo sendo inocente. Inventaram um monte de discursos que não se condiziam entre si. A palavra de Deus fala que os falsos testemunhos não batiam e que as autoridades romanas não se sentiam convencidas as acusações que eram feitas sobre Jesus, porque não viam congruência, não viam ali concomitância nos discursos, e estava claro que havia um complô contra a vida de um homem inocente. E é por isso que Pilatos lava suas mãos, porque ele fala: eu não encontro nele culpa nenhuma. Quem quer matar ele são vocês. Não encontro nele pecado nenhum, não encontro nele culpa nenhuma, não encontro nele crime nenhum. Outra coisa que nós aprendemos que é muito importante: o cordeiro seria sacrificado ao crepúsculo da tarde, ao cair da tarde. Que horas Cristo morre? 3 horas da tarde. Das 3 horas em diante você já tem o cair da tarde, o crepúsculo da tarde. E é interessante que quando Cristo morre, o céu se fecha e ali escurece naquele momento. Por quê? Porque quando o cordeiro era morto na Páscoa, era no crepúsculo da tarde. Isso é para nos mostrar que quando Cristo morre, se encerra o dia. Quando Cristo morre, se encerra um ciclo. Quando Cristo morre, se encerra um planejamento de Deus, e ali começa outro ciclo, que vai culminar na ressurreição de Cristo. Que quando Cristo ressuscita, nós temos ali o primeiro ano das nossas vidas. A ressurreição de Cristo mostra o início da nossa vida com Cristo, como eu disse no começo. Outra coisa importante: a palavra de Deus fala que o sangue desse animal deveria ser colocado nos umbrais da porta, tanto nos umbrais verticais, quanto em cima, no umbral superior, o umbral horizontal. Ora, o umbral vertical, umbral horizontal, nós temos a simbologia da cruz. Os umbrais eram feitos de madeira. O sangue no madeiro é para Deus um sinal de que aqueles que estão dentro daquela casa são justos, são perdoados. Deus não entra com fúria na casa daqueles cuja porta está marcada no madeiro o sangue de Cristo. Por isso que a tua casa precisa ter o sangue de Cristo nas portas. O que isso significa? Que você vai pintar de vermelho os umbrais da sua porta? Não. Que na sua casa você vai dizer: aqui na minha casa quem manda é o Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Sabe que a palavra de Deus diz que haviam também outros escravos, outras pessoas em volta, que correram para dentro das casas dos judeus a fim de serem salvos e foram poupados. Sabe por quê? Porque às vezes você, sendo o único cristão na sua casa, já é brecha o suficiente para que Cristo entre e salve todos aqueles que estão com você. Porque o que Deus olha não são as suas obras, não é o quanto você se esforça, não é o quantas horas de oração você faz, não é o quão bonitinho você está, não é o quanto você tem buscado santidade ou não. O que Deus olha foi o que Cristo fez. O sangue é suficiente. Quando Deus passava pelas casas, ele olhava o quê? Quem estava lá dentro? Ele não olhava cor, raça, etnia, não olhava nada, se era homem, se era mulher, se era branco, se era pardo. O que ele olhava quando ele passava na porta era o sangue. Se ele visse o sangue do Cordeiro perfeito, ele entendia que quem estava lá dentro estava coberto por esse sangue perfeito, e por isso você não tinha condenação, não tinha morte. Então, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus, receba o sangue de Cristo na sua vida, porque quando Cristo olhar para você, ele olhará o sangue de Cristo sobre a sua vida, e você será poupado da morte, será salvo pela graça de Deus, será redimido pelo sangue de Jesus, e você poderá viver uma nova vida com Deus e ter eternidade para estar com Deus. Como Cristo ressuscita num corpo exatamente como ele tinha morrido, num corpo sobrenatural. Ele precisaria comer? Não, mas ele come com os discípulos pela comunhão, pelo prazer de comer com eles, porque o corpo deles simplesmente estava aqui e ele se transladava para o outro lado. Ele poderia simplesmente transladar. A palavra de Deus fala que os lençóis onde ele foi envolto estavam exatamente da mesma maneira que estavam quando ele morreu. Então ele transpassa por esses lençóis, ao mesmo tempo que ele consegue bater em porta, ele consegue falar para o Tomé: toca as minhas mãos e veja. Um fantasma não tem corpo. Toca o meu corpo e veja que eu sou aquele que estava contigo. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus. Ao que Tomé toca, ele se ajoelha e fala: eu sou um homem pecador, você de fato é o Senhor. E nós ressuscitaremos à semelhança de Cristo. Nós teremos o corpo de Cristo no céu. Eu creio que nós comeremos, mas pelo prazer da comunhão, pelo prazer do sabor, não mais pela necessidade. Não haverá tédio, não haverá doença, não haverá tristeza, não haverá dor. Só haverá a presença maravilhosa do nosso Senhor, e dia após dia desfrutando do banquete da mesa onde Cristo nos servirá.
A Páscoa é uma celebração, a Páscoa é uma alegria, a Páscoa é uma festa, porque Pessah, Páscoa, significa literalmente pular por cima, desviar, não contar. E é isso que acontece, a ira de Deus pula por cima de nós, a ira de Deus desvia de nós, e nós somos alvo da graça de Deus. Nós não somos merecedores da bênção de Deus, mas nós nos tornamos alvo da graça de Deus. Antes inimigos, como fala Romanos capítulo 5, agora reconciliados pelo sangue de Cristo, somos chamados amigos de Deus. Qual que foi o amigo de Deus? Que a Bíblia fala que foi amigo de Deus, não foi Enoque? Andou com Deus? Abraão não foi amigo de Deus? E eles não foram aceitos? O próprio Enoque não foi arrebatado da terra para andar com Deus? Porque ele andava com Deus e Deus o levou desse mundo e ninguém mais o encontrou. O próprio Abraão foi chamado amigo de Deus e ele foi aceito por Deus como justo, pela sua fé. Nós seremos amigos de Deus, nós somos, mas seremos para sempre na eternidade amigos de Deus, família de Deus, porque o Cordeiro de Deus é um cordeiro familiar. O sangue de Cristo é derramado na porta das casas, porque as nossas casas são templo do Espírito Santo. Por isso que nós chamamos esse lugar de casa de Deus, porque aqui dentro de uma casa tem uma família. Por isso que isso aqui é chamado de casa de Deus, porque aqui dentro nós temos uma família. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando Cristo olha para nós, quando Deus olha para nós dos altos céus, Ele não olha o seu pecado e o meu pecado, Ele vê a cruz de Cristo vazia e o sangue de Cristo derramado em nós. E quando Ele olha dos altos céus para nós, Ele só vê filhos amados que são bem-aventurados. Só teve um filho bem-aventurado que Deus olhou e falou assim: esse é o meu filho em quem eu tenho alegria. A palavra de Deus fala que não há no mundo inteiro um justo sequer, que não há uma pessoa. A palavra de Deus fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra a procurar alguém que o adore em espírito e em verdade. E quando Cristo se batiza pela primeira vez na história, Deus olha para a humanidade e encontra um homem justo. Pela primeira vez na história, Ele olha para Jesus recém saído da água, cujo João Batista o batizou. Ele olha e fala: eu encontrei, finalmente eu encontrei um justo. E esse justo morre em nosso lugar, para que nós sejamos justos como Ele. E agora quando Deus olha dos altos céus procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade, Ele encontra, porque o próprio Cristo disse para a mulher do poço: Deus está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eis que vem a hora, e já chegou, que haverão adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses somos nós. Não porque nós somos bons, não porque nós podemos, mas porque o sangue de Cristo nos torna adoradores verdadeiros, nos torna adoradores sinceros, nos torna adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A Páscoa é uma festa familiar, porque o Deus Pai redime a nossa família. Amém? Por fim, a carne deveria ser assada, não cozida, mas assada, porque é um sacrifício que deve ser queimado. Se você cozinha, algumas partes da carne podem ficar cruas. Se você come, a Bíblia fala: não comam nada cru desse animal, nada de sashimi de cordeiro. Não comam nada cru, sabe por quê? Porque Cristo carregou em seu corpo todos os pecados, então todo o corpo deveria queimar. Você não encontra em Cristo nenhuma parte do corpo dele que não foi dilacerada pelo nosso pecado. O corpo inteiro de Cristo precisou ser queimado em nosso lugar, para que todos os nossos pecados fossem perdoados, todos os nossos pecados fossem. E se sobrasse alguma parte desse cordeiro, deveria ser queimado até o fim. Por isso que quando Jesus no Getsemane fala: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, ele sabia que ele deveria ser completamente queimado, triturado, destruído. Ele deveria ser completamente ali queimado na cruz, ardido na cruz, porque todos os nossos pecados estavam sobre ele. Entenda o peso disso. Todos os seus pecados foram queimados em Jesus, Murilo. Todos os seus pecados foram queimados em Jesus, Vivi. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Todos os seus pecados foram queimados em Jesus. Mas eu menti, todos os seus pecados. Mas eu roubei, mas eu adulterei, eu terei confiança na minha liderança. Todos os seus pecados foram queimados em Jesus. Então quer dizer que eu sou aceito por Deus? Se você crer, sim. Eu tenho a possibilidade de nascer de novo? Se você crer, sim. O que eu tenho que fazer? Você tem que crer. Mas eu tenho que servir a Deus? Não precisa, você tem que crer. Porque você crer, você servirá como gratidão. Mas não é o seu serviço que te torna aceito por Deus. Você não precisa servir a Deus para ser aceito por Deus. Foi porque você foi aceito por Deus que você passa a vida inteira servindo Ele com gratidão, para testificar a sua fé. O que você precisa fazer hoje para chamar a atenção de Deus? Nada.
Nós não precisamos chamar a atenção de Deus. A atenção de Deus está sobre nós. A palavra fala que os olhos dele estão à procura. A atenção dele está sobre nós. Tudo que nós precisamos fazer é receber essa graça. É só isso. Como que eu faço isso? Tem um papel onde eu assino? Eu só preciso crer. O que é crer? Eu entender que isso aqui é verdade. Eu celebrar isso aqui com toda a minha alegria, com toda a minha força. E eu colocar em prática tudo aquilo que Cristo ensinou. Isso é crer. É um pacote completo. Não faz sentido eu acreditar piamente que se eu pular de cabeça aqui no chão eu vou me machucar, e mesmo assim eu pular. Então eu não acredito. Se eu acredito, eu não faço, porque eu sei das consequências. Se eu acredito em Cristo, eu serei como Ele, porque eu sei das consequências de não ser como Ele. Eu sei o mal que é não ser como Cristo, não ser como o Messias. Tudo que nós precisamos é crer. Eu não sei se você tem se sentido culpado. A tua culpa tem blasfemado o nome de Deus. Porque quando você se culpa, você está dizendo que tem culpas que Cristo não queimou por você. Quando você fala que você é incapaz diante de Deus, de fato, nós somos incapazes, mas em Cristo nós temos a capacidade. E quando mesmo em Cristo, mesmo cristãos, mesmo amando a Cristo, mesmo vindo à igreja, nós não liberamos perdão para aqueles que fizeram mal para nós, e nós não nos perdoamos a nós mesmos os nossos erros, não temos aquela confiança de fato no sacrifício de Cristo para dizer: eu fiz errado, Cristo me perdoou, chega de choro, eu vou viver uma nova vida com Cristo. Se você não fizer isso, você está falando que o que Cristo fez não foi suficiente. Olha Davi pecou contra Deus. O filho dele estava ameaçado de morte, como castigo. Ele orou e jejuou por 7 dias. Deus não ouviu a oração dele como ele queria. O filho dele morreu. O que ele fez? Se lamentou? Se culpou pela morte da criança? Ele fez errado, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele pecou. Mas Deus já trouxe a condenação ali. O que ele vai fazer agora? Continuar se culpando? Continuar vivendo uma vida longe de Deus? Começar a viver uma vida de choro, de lamentação, de depressão, de tristeza? Ele lavou o seu rosto, trocou de roupa e foi comer. Porque ele confiou que o Deus que levou a vida do seu filho é um Deus justo. E se Deus agiu assim, eu confio em Deus, Deus é bom, eu estou feliz, porque o que Deus faz é bom. Olha a confiança desse homem, olha a fé desse homem, olha o coração de Davi. Então, se você sofre consequências do seu pecado, porque existem certas coisas que você faz que ecoam na sua vida. Se você tem acumulado pecado sobre as suas costas e não tem entregado sobre Jesus, você tem cometido um outro pecado. Lance sobre Jesus as suas culpas. Você não pode jogar suas culpas sobre mim, porque eu vou sucumbir em depressão, não tenho condição de levar as tuas culpas. Se você pegar tudo que você fez de errado e falar que a culpa é minha, eu vou ficar bravo com você. Mas se você pegar todas as tuas culpas, todos os seus pecados e colocar sobre as costas desse cordeiro perfeito, ele não vai sucumbir porque ele é perfeito. E quando você joga pecado sobre Jesus, vira santidade. Quando você joga maldição sobre Jesus, vira pureza, vira bênção, porque ele pagou, ele queimou completamente pelos nossos pecados. Assim como uma blasfêmia contra Deus, eu continuar pecando depois de ter aceito a Cristo, isso é blasfemar o nome de Deus, isso aí contra Deus, é pecar contra o Senhor, é uma coisa grave. Eu continuar vivendo uma vida de pecado deliberadamente, como se Cristo não tivesse morrido por mim, isso é um pecado grave. Ao mesmo tempo, se você não se sente confiante o suficiente para jogar as suas culpas, seus pecados em Cristo e mudar de vida de uma vez por todas, você está falando para você mesmo que o que Cristo fez não foi suficiente. Deus tem uma palavra de bênção para a nossa igreja, porque nem só de palmada a gente vive. Deus tem uma palavra de bênção sobre a nossa igreja. Sabe qual que é a palavra de bênção? Que hoje começa um novo ano na tua vida, cara. Hoje começa um novo tempo na sua vida. Mais uma vez Deus dá a oportunidade para começar um novo tempo na sua vida, porque esse é o primeiro dia do ano para nós. E o que Cristo fez é o suficiente para todos os nossos dias, para toda a nossa vida. Não sei o que você fez de errado, cara, mas está pago. Não sei a culpa que você carrega, mas está perdoada. Não sei o pecado que você cometeu, mas em Cristo já está perdoado. O que eu tenho que fazer agora? Viva a nova vida, desfrute da nova vida que Deus te deu. Desfrute dessa nova oportunidade. Há uma canção que eu gosto muito, é uma música em inglês, de uma banda que eu admiro pra caramba, Sweetfoot. E a banda fala assim: cada respirar é uma segunda chance. Porque o que eu fiz nas minhas respiradas anteriores talvez não foram muito boas, não foram coisas muito boas, mas se eu continuo respirando, é porque eu tenho vida, então eu tenho chance de corrigir, eu tenho chance de acertar. Cada respirar é uma segunda chance, cada respirar é uma nova vida, cada respirar é um período que Deus te dá de graça para que você continue uma possibilidade de tê-lo em suas vidas, de viver uma nova vida com Cristo e de ser abençoado por Deus. Você quer essa bênção de Deus ou não? Você quer receber a bênção de Deus ou não? Se você quer, olhe para o texto. Deixe o Espírito Santo de Deus abrir os seus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus abra seu coração para que você tenha entendimento. Celebre o dia de hoje como uma família. Olha a sua volta, nós somos uma família, gente.
Tem gordo, tem magro, tem alto, tem baixo, tem feio, tem bonito, tem cheiroso, menos cheiroso, né? Tem de todos os tipos, de todas as cores. Nós somos uma família. E sabe qual que é uma das maiores alegrias da família? Não é quando vem um integrante novo? Não é legal? Não é engraçadinho, não é bonitinho? Não é legal quando vem um novo convertido e fala assim: mas eu não entendi muito bem aqui João 3,16. Não é fofinho? Você tem que ensinar para ele tudo? Deus não é um Deus de infertilidade não, gente. Deus é um Deus de fertilidade, porque Deus é um Deus de vida. 3 mulheres, né, Vera? 3 mulheres na história de Israel não poderiam ter filhos. A esposa de Abraão, a esposa de Isaac, a esposa de Jacó. Pois tiveram filho e nós estamos aqui até hoje. Amém? Então Deus tem bênção para nós hoje. A bênção é: viva a nova vida com Deus. Viva a nova vida. Celebre o dia de hoje. Jesus não venceu só a morte sozinho. Nos deu a possibilidade de nós olhar para a morte e falar assim: e aí, vai fazer o que, bonzão? Você é grande, mas não é 2, né, Dani? Já acabou, Jéssica? Acabou o pecado. Não tem mais, o pecado não tem mais domínio sobre você. Então não deixe se vencer pelo pecado, porque Cristo já resolveu isso. A única maneira que você tem de voltar a ter uma vida desgraçada é você abandonar a cruz, abandonar o sangue de Cristo, sair da casa cujo sangue está nos umbrais da porta. Se você fizer isso, você está se colocando numa sentença de morte. Não saia da casa cujo sangue está nos umbrais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você está dentro da casa de Deus, se você está com a sua família, o Cordeiro de Deus é suficiente para você. Mas nós somos uma igreja com problemas, o Cordeiro de Deus é suficiente para você. Mas nós somos uma igreja muito pequena, então nós vamos chamar outras pessoas, porque o Cordeiro de Deus é suficiente para nós. Mas nós temos muitos pecados, o Cordeiro de Deus queimou completamente por nós. Mas eu não estou com meu pai nem com a minha mãe aqui, pois a família, Jesus disse: o meu pai, minha mãe, meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras e as praticam. E você tem a possibilidade de ser luz na sua casa, porque a palavra de Deus fala: crê e será salvo tu e tua casa. E eu encerro dizendo o seguinte, no versículo 14 diz: este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Sabe o que significa? É uma festa que durará para sempre. Para sempre. É tão verdade que nós passaremos a eternidade inteira celebrando esse dia. Nós passaremos a eternidade inteira numa festa celebrando o dia cujo Cordeiro de Deus foi morto por nós. O dia que o sangue de Cristo foi colocado no madeiro, para que aqueles que estivessem por detrás fossem escondidos pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo se mostra, a cara de Cristo é exposta em nosso lugar, e Cristo olha para o rosto de Cristo, olha para o sangue de Cristo e fala: perfeito, suficiente, belo, majestoso. E todos aqueles que estão por trás daquele sangue são o quê? Perfeitos, majestosos. Por isso que nós somos co-herdeiros. Sabe o que é co-herdeiro? É herdeiro junto com. Eu sou herdeiro do reino de Deus junto com Jesus. O que Jesus recebe de Deus, eu e você podemos receber, se você crê. 2 bênçãos para você essa noite: a nova vida com Cristo. Entenda que o teu dia começa hoje. Todos os dias é um dia de você começar, porque o sangue de Cristo é a marca do início da nossa vida. Receba essa bênção do Senhor. Segunda bênção que Deus tem para nós: você acabou de encontrar mais uma vez. Se você esqueceu, então estou te lembrando, aqui está a tua família. Você tem uma família, você tem irmãos, você tem amigos. Os mais velhos, Carlos, são teus pais. Os da tua idade são teus irmãos. Os mais novos são como se fossem teus filhos. Você tem uma família, cara. Esse lugar é teu, mano. Essa casa é sua. Pode ficar à vontade, só não bota o pé no tapete, né? Fica à vontade, só não bota o pé no sofá. A casa é de vocês. Os mais velhos, muito velhinhos assim, que a gente, para nós somos jovens, né? Quem tem mais de 60, 70 anos, né? A pastora não conta, né, pastor? São como se fossem nossos avós. Eu amo você, dona Dani, porque as minhas 2 avós já se foram, mas você é a minha avó que Deus me deu. Eu amo o bolo que você faz. É a minha avó do coração. Eu amo estar com você, porque quando eu vou na sua casa eu sou recebido como se fosse seu neto. A sua família é minha família, dona Dani. Nós temos uma família, pelo amor de Deus, nós temos uma família. Paga pelo sangue de Jesus, recebe essa bênção em nome de Jesus. Fica em pé, fala assim com as suas mãos e diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo as tuas bênçãos. Eu quero, Senhor, marcar a minha vida no teu sangue. O teu sangue será o sinal de que eu estou protegido em ti, Senhor. Eu recebo a tua cura, eu recebo o teu perdão,
Eu recebo a tua justiça. Eu recebo a tua graça. Eu recebo a tua família. Eu recebo o Senhor. Porque tudo que eu preciso está em ti. No nome santo desse Jesus lindo. Amém. Aplaude o Senhor com toda a tua força. Louvado é o nome de Jesus.